Olá pessoal, sou a professora Sara Pontes e estamos aqui na nossa segunda aula de empreendedorismo para falarmos sobre os primeiros empreendedores brasileiros e suas obras e as vantagens e desvantagens de ser um empreendedor. Considerado o primeiro empreendedor brasileiro, o Barão de Mauá chegou no Brasil com a família portuguesa por volta do século XVII, tá? Que foi logo que inicialmente começou efetivamente o empreendedorismo brasileiro, mas de uma maneira diferente. Esse empreendedorismo ele era mais visto nas instituições públicas, ou vamos dizer, em obras públicas, e não no negócio privado em si. Até porque estava tendo ainda a construção, a colonização, né, da colônia portuguesa, que no caso era o Brasil, e aí esse empreendedorismo se destacava mais nas obras e nas instituições públicas. Tá? O empreendedorismo no Brasil ele teve início com a chegada dos portugueses aqui a partir do século XVII. Como? O que é que a gente pode notar que teve de empreendedorismo com a chegada dos portugueses no Brasil? Houve a organização das companhias de navegação a vapor no Rio Grande do Sul e no Amazonas, o Barão de Mauá que fez. A implantação em 1852 da primeira ferrovia brasileira entre Petrópolis e Rio de Janeiro. Outra obra dele foi a implantação de uma companhia de gás para iluminação. Vejam que ele estava sempre à frente da construção dessas obras públicas. E, por fim, a inauguração do trecho inicial da União Indústria, primeira rodovia pavimentada do país, que foi entre Petrópolis e Juiz de Fora. Então, ele esteve à frente de várias obras brasileiras no início da colonização de Portugal no Brasil. Tá? Então, a gente pode falar disso como sendo o primeiro registro brasileiro de ações voltadas ao empreendedorismo, mesmo que essas não tenham sido na iniciativa privada. Outro empreendedor bastante conhecido no Brasil é o ex-presidente Getúlio Vargas. O ex-presidente Getúlio Vargas ele se destacou muito no seu governo e uma das principais obras, né, atribuídas a ele como um empreendedor no setor público foi a Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a primeira estatal no Brasil. Vejam só que, como além de ser num ramo novo, né, que é da siderurgia, ainda foi a primeira estatal brasileira. Ele também criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que hoje é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, né? E perdura até os dias atuais. Então, vejam que foi um negócio promissor, tá? E uma das que a gente mais conhece, uma das organizações brasileiras que a gente mais conhece foi a Petrobras, que também existe até os dias atuais, né? Estabelecendo assim um incentivo à iniciativa privada. A partir daí, da criação da Petrobras, a gente vê uma grande elevação em relação ao empreendedorismo na iniciativa privada, né? Na verdade, uma junção do setor público com o setor privado, investimento do setor privado dentro do desenvolvimento de um setor, de uma empresa, vamos dizer assim, de uma organização do setor público. Ok? Também não poderíamos deixar de falar de outro ex-presidente do Brasil, que era Juscelino Kubitschek, né? Foi o criador de Brasília, isso não podemos negar, que foi um grande empreendedor, né? Criou a cidade, criou o plano piloto, e o plano de metas que ele desenvolveu também permitiu a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Foi a partir das ações desse plano de metas que Juscelino Kubitschek desenvolveu de 1956 a 1960 que abriu o capital brasileiro para o investidor estrangeiro. E aí o desenvolvimento de várias outras indústrias, aí sim teve um grande incentivo para o setor privado adentrar no Brasil, na economia brasileira,
e desenvolver várias indústrias que ainda hoje existem, tá? Então, esses foram um dos grandes pioneiros brasileiros, principalmente no setor público, mas abrindo para a iniciativa privada. E aí, nós vamos adentrar na questão das vantagens e desvantagens de ser um empreendedor. Essa foi uma pesquisa desenvolvida na USP. Estudantes da USP desenvolveram com um grupo de 80 empreendedores. E aí, eles abordaram a questão das vantagens, tanto na área pessoal como na área profissional, e as desvantagens também na área pessoal e profissional de cada empreendedor que estava lá. E aí a gente pode observar alguns pontos que foram destacados por esses empreendedores que estavam sendo entrevistados. Alguns alocaram as seguintes vantagens do ponto de vista pessoal de ser um empreendedor. Fazer o que gosta, né? E aí ao lado vocês podem ver os percentuais. Ser um empreendedor ajuda você a fazer o que gosta? Com certeza, porque é o que a gente abordou na primeira aula. Você não vai abrir um negócio que você não tem a menor afinidade e nem tenha conhecimento dele. Então, fazer o que gosta, sim. Muitas vezes a gente trabalha em alguma coisa que a gente não gosta, mas está lá porque realmente precisa. Então, se você tem a felicidade, vamos dizer assim, de ter o seu próprio negócio e ainda assim ser o que você gosta, né? Realizar um sonho. É uma vantagem ser empreendedor? Você está realizando um sonho? Sim, com certeza. Você abre o seu negócio da maneira de algo que você tem afinidade, trabalha com isso e ainda recebe por isso. Ter autonomia para ver sua família e amigos quando quiser. Foi outro ponto abordado por eles. Né? Você tem uma certa liberdade. Poder trabalhar onde quer, se sentir livre, ter mais tempo para fazer o que gosta, poder cuidar mais da sua saúde. Se você tem o seu próprio negócio, sim, com certeza você se sente um pouco mais livre, né? Porque não tem aquele chamado patrão, você chama, chefe, né? Você tem mais tempo para estar com sua família e tem mais tempo para cuidar da sua saúde. No entanto, não quer dizer que porque você é o dono do negócio, é um empreendedor, você vai poder se ausentar de lá, né? Lembram daquele ditado que o olho do dono é que engorda o gado? Então, você tem essa liberdade, você tem essa autonomia, mas ao mesmo tempo você também tem mais responsabilidade, certo? Outro ponto destacado por eles como uma vantagem pessoal do seu empreendedor é ter ascensão social, né? Se o negócio der certo, você tem uma certa ascensão social e financeira. Poder cuidar mais da sua alimentação, né? Se encaixa naquela questão de saúde. Ter status e poder. Quando o negócio dá certo, também você consegue essas outras variáveis. Do ponto de vista profissional, o que foi que esse grupo de empreendedores entrevistados abordou? Eles disseram que entre as vantagens profissionais de ser um empreendedor estava trabalhar com o que você gosta, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente, a questão da afinidade. Segundo ponto foi poder aprender sempre com os seus erros e acertos. O terceiro, ter a sensação de satisfação de ter alcançado seus objetivos, claro, quando o negócio está dando certo e progredindo. Um quarto ponto foi transmitir valores que acredita para os seus funcionários e fornecedores, tá? Dentro das organizações, das empresas, tem uma coisa chamada cultura organizacional, que é o que você passa, de uma forma resumida, né? O que você passa como seus valores pessoais, ética, proteger o ambiente, respeitar as mulheres. Isso você passa para os seus funcionários quando você é o chefe. É assim que eu quero a minha empresa, é assim que eu quero a cultura dos meus funcionários. E é isso que você tenta passar para eles, transmissão de valores. Coisa que você não consegue, por exemplo, se você for trabalhar em outra empresa. Você tem que se adaptar aos valores daquela empresa. Um quinto ponto foi ter autonomia para decidir, porque o chefe é você. Poder criar um ambiente de trabalho da maneira que você acha melhor. Lógico, a empresa é sua, a loja é sua, então você vai
adaptar os seus funcionários da maneira que você acha que as coisas devem ser feitas. Mais alguns pontos que eles abordaram do ponto de vista profissional como sendo vantagem de ser um empreendedor foi gerar emprego e renda, né? Se o seu negócio cresce, com certeza você gera emprego e gera renda para o país. Se orgulhar de tudo o que construiu ao longo do tempo. Um nono ponto, desenvolver a criatividade. Lembram que eu falei para vocês na primeira aula que um empreendedor ele tem criatividade e é inovador? Ele precisa disso para desenvolver o seu negócio. Outro ponto abordado foi ganhar mais dinheiro do que sendo empregado de outro. Lógico, se o seu negócio der certo, né? Você ganha bem mais, você tem uma ascensão financeira melhor do que se você tivesse como assalariado, né? Como um emprego normal. No entanto, tem uma questão negativa que a gente vai ver aqui, que eles abordaram lá, que é a questão de não ter a segurança de um emprego fixo. 11º ponto é não ter que dar satisfação a ninguém de ser seu próprio chefe. 12º foi controlar seu horário de trabalho, né? Ele não precisa necessariamente cumprir uma carga horária. Enfatizaram também a questão de não ter uma rotina, ele vai na hora que ele quer, que ele acha que deve ir. Cada dia é diferente porque são novos desafios. Ele como chefe ou como dono, ele tem a autonomia de definir a rotina, né? O que der para deixar para amanhã, dá para deixar. Não vai ter ninguém controlando, né? A não ser ele mesmo. Controlar o quanto quer ganhar por mês, né? Isso é um estabelecimento de metas. Não é assim, eu quero ganhar 2 milhões nesse mês, também não é assim, tá? É um estabelecimento de metas a curto prazo. Esse mês vamos produzir tantas unidades e vender tantas unidades e o lucro vai ser isso, tá? É assim que funciona. Não é uma coisa absoluta. E poder tirar férias quando desejar. Essa foi uma das abordagens que eles destacaram nessa pesquisa, como sendo vantagens do ponto de vista profissional de ser um empreendedor. Nas desvantagens de ser um empreendedor do ponto de vista pessoal, eles colocaram que se sentem pressionados por tudo depender deles, né? Como chefe, eles têm essa obrigação. Eles têm autonomia, mas eles têm responsabilidade. Sentir ansiedade e estresse. Não conseguir realizar tudo o que deseja. É como eu disse a vocês, estabelecimento de metas, mas isso não quer dizer que todas as metas serão alcançadas. Não dormir tranquilamente. Por quê? Porque tudo depende dele. Não poder cuidar da sua saúde como gostaria. Já outros que disseram que poderiam cuidar da sua saúde. Outro grupo disse que não podia porque tudo dependia deles e que demandaria muito mais tempo para que eles estivessem lá à frente do negócio. Não ter tempo para fazer o que gosta, demorar para obter reconhecimento, porque é uma construção, ter a cobrança da família, a família muitas vezes depende de você, ou fica olhando, torcendo para que dê certo, né? E quando não dá, geralmente tem uma certa cobrança. E não poder cuidar de sua alimentação como gostaria. Então, vejam que há alguns pontos de divergência, né, entre eles. E ainda em relação à questão do ponto de vista profissional, eles destacaram que a dificuldade em encontrar mão de obra qualificada era um ponto crítico de ser um empreendedor. Muitas vezes, apesar do avanço dos cursos, né, de ser acessível à população vários cursos hoje, mas ainda há uma dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Ter que pagar impostos dos seus negócios. Realmente a carga tributária no Brasil ela é bem alta e ela onera bastante os pequenos empreendedores, né? Os pequenos negócios. Apesar de que agora a gente tem uma certa, como é que eu vou dizer, incentivo do governo para que essa carga de impostos seja menor.
Tem o peso da responsabilidade com os envolvidos direto e indiretamente, né, seus funcionários. Tem segurança no futuro do negócio, tem estabilidade financeira, correr riscos. Lembram que eu falei para vocês que o empreendedor ele corre riscos? Lidar com problemas de funcionários e clientes. Isso faz parte de ser um empreendedor. Destacaram ainda o custo da mão de obra ser alto, ter que assumir sozinho as frustrações e os fracassos, ter que saber fazer um pouco de tudo, o custo do investimento ser alto, dedicar muito tempo livre ao negócio, sábado e domingo ele tem que resolver alguma coisa, não ter rotina, porque não tem horário para entrar nem para sair, e ter que tomar a decisão final, né? Então, tudo tem seus prós e seus contras. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, que abordamos os empreendedores pioneiros no Brasil e as vantagens e desvantagens de ser um empreendedor do ponto de vista pessoal e profissional. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.